vamos estar orando pela vida do Jean. O Jean é um discipulador em treinamento, lidera a célula e tem se colocado diante do Senhor. E eu creio que nessa noite Deus vai usar muito a vida dele. Você crê nisso? Amém. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida do Jean, Deus, esse querido discípulo, amado, Deus, que o Senhor nessa noite possa ministrar os nossos corações através da vida dele. Pai, eu tenho certeza que a palavra o Senhor já colocou no coração dele, e que ele seja instrumento do Senhor, Deus, para a edificação da tua igreja. Ó Deus, eu quero te agradecer pela vida dele, Deus, de cada um, Senhor, que tem se preparado, Deus, que tem se colocado na brecha, Deus, para ser instrumento do Senhor. Que ele seja boca do Senhor para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. João, vocês notaram que o visual já mudou? Mas foi a minha mulher única que escolheu. Então, o que vai fazer, né? Eu queria vir normal, mas elas não pode. E antes de começar, eu queria saber como foi sua semana. Pergunta para o vizinho do seu lado aí, como foi sua semana? O que ele respondeu? Bem, mal? Bom, antes de começar eu queria falar um pouco do que foi a minha semana. A minha semana foi um pouco apertada, sabe? O inimigo ele age quando ele vê que ele vai perder. Ele sabe que ele vai perder, mas ele não desiste. Eu sou o cara da igreja que pega mais carona. Eu sou o cara da igreja que eu acho que eu já peguei carona com todo mundo aqui, né? E o irmão abençoado de Deus me ofereceu carona para ir pro trabalho. Ele estava me levando todo dia. Mas na segunda-feira, a moto dele deu piripaque do Chaves e não pegou. E eu fiquei em casa, meu Deus do céu, o negócio já não está bom lá e eu vou faltar hoje, não pode. Ele disse, irmão, eu vou buscar o senhor. Aí foi buscar. Chegou no emprego, deu enxaqueca. Eu não sei quem tem enxaqueca aqui sabe que é uma dor de cabeça aumentada 1 milhão de vezes, né? Então deu aquela enxaqueca no trabalho. Tá bom, minha segunda foi mais ou menos assim, foi boa, né? Deu para passar. Na terça-feira eu fiquei sabendo que meu sobrinho estava internado no hospital, né? Estava lá no oxigênio, foi uma coisa assim, repentina que aconteceu com ele. Estava bem, de repente começou a vomitar, passar mal, febre de 40 graus que não baixava. E aquilo ali foi me deixando mal. Mas na quarta-feira, dia 20 de julho, dia do amigo, meu aniversário, a coisa ia mudar, né? Eu pensei, não, amanhã vai ser meu dia. O presente, irmãos, que eu ganho no dia 20 de julho, que eu não troco por nada, sabe, que essa pessoa me dá todo dia 20, é um parabéns diferente que a minha mãe canta para mim, né? Eu liguei para ela vai começar todo dia 20, a primeira coisa, ela não fala oi nada, não começa parabéns, é diferente. E eu liguei essa quarta, esperei ela ainda está no hospital, meu filho. Mãe, parabéns, cadê meu parabéns, mãe? Aí eu falei, tá lá, melhorou, não, melhora, a febre vai, baixa, volta, ele melhora um pouquinho, tá bom, desligou o telefone, eu fiquei angustiado, não, nem no meu dia. Aí liguei pra minha esposa, ela disse assim, sua mãe cantou parabéns pra você? Aí eu, não, deve ser o meu sobrinho que está lá deitado, né, que mexeu comigo. Eu parei e pensei uma coisa, rapaz, vou deixar o diabo fazer isso comigo, não vou não. Peguei a gravação do ano passado que ela cantou para mim, fui pro banheiro, sentei lá e parabéns, fui pro banheiro, diabo, toma ali, saí do banheiro feliz. Depois ela mandou uma mensagem pedindo desculpa, cantando parabéns, depois cantou de novo parabéns, e foi assim, minha semana foi um pouco apertada, mas eu vou parar por aí. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 28, os versículos 18, 19 e 20. O Senhor tem muito para falar. Eu falei isso tudo, irmão, de mim, porque talvez você estava aqui na igreja pensando, não, na hora da oração eu vou embora, na hora do acabar o louvor eu vou embora. Se eu passei isso tudo essa semana para estar aqui, é porque Deus quer falar com você. Ele não escolheu outra pessoa para estar aqui hoje, Ele escolheu você. Então, não deixe o inimigo te atrapalhar. Todo mundo achou? Mateus capítulo 28, versículo 18.
Que os irmãos acompanhem suas Bíblias. O versículo 18 diz assim, ó: Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus amado, chegou o momento, Pai, que eu sei, Pai, que Tu queres falar com a Tua igreja, Deus. Então, Pai, nesse momento, Deus, sela esse lugar, Senhor. Acampa os Teus anjos nesse lugar, Senhor. Que ninguém saia daqui sem ser tocado, Senhor. Deus, abre, Deus, os ouvidos espirituais, Senhor. Que tudo que seja dito aqui, Pai, seja direcionado, Senhor. Pai amado, repreende, Pai, tudo que queira atrapalhar, Senhor, toda sonolência, Pai. E que o Senhor, Pai, esteja, Deus amado, fazendo a Tua vontade, Pai, na vida daquele, Pai, que o Senhor escolheu para estar aqui essa noite, Deus. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém, Senhor. Então, irmãos, esse texto fala sobre o ID, né? Jesus deu uma missão para os discípulos. Para os dias de hoje, eu vejo isso como evangelizar, evangelismo. Como que tem sido o seu evangelismo? O meu, daqui a pouco eu falo o meu. Então, eu quero falar um pouco desse texto antes de nós começarmos. Queria falar parte desse texto. Toda autoridade, o verso 18 fala: ninguém jamais pode realmente chegar a ser discípulo de Jesus sem reconhecer a autoridade absoluta dele. Se você não reconhece a autoridade de Jesus na sua vida, você ainda não é discípulo dele. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, mas Ele também é o Senhor. Ele manda embora os seus pecados, mas Ele também manda que nós obedecemos. As pessoas falam do amor, bondade, generosidade, bênçãos e amizade do Salvador, mas negligenciam questões como autoridades, regras, obediência ao Senhor. Falar sobre o amor de Deus é fácil, o amor, rosas. Falar sobre o amor de Deus é lindo, mas quando é o momento da obediência, o pastor diz assim, ó, gente, todo mundo aqui 6 horas da tarde. Você chega às 7h30, não fala motivo, toda autoridade foi dada a mim, né? E aqueles a quem aceitaram o chamado. Então, nós temos que ver questões como essa. O segundo passo do versículo 19 fala: portanto vão. Portanto vão. O fato da autoridade de Cristo exige uma ação daqueles que creram nele como Senhor. Nós, como os 11 discípulos, temos a opção de rejeitar ou de sermos impelidos a aceitar o seu mandamento de fazer discípulo. Eu não resisti, não, eu aceitei. Não, Senhor, eu aceito, acho. Você também que aceitou, amém. Jesus mandou que levássemos a mensagem ao mundo inteiro e pretendia que sua ordem fosse plenamente obedecida. Ele não perdeu tempo ouvindo desculpas, e nada no texto sugere que eles oferecessem algum argumento. Aqueles homens, eles obedeceram ao pé da risca, né? O Senhor falou e eles obedeceram. Não, Senhor, mas o mundo todo a gente tem que... Não, na palavra, no texto não fala nada que eles sugeriram alguma coisa. Eles simplesmente obedeceram o chamado de Deus para a vida deles, né? Esse texto ele fala com a gente isso, a mesma coisa. Fazer discípulos. Uma igreja que não faz discípulo, ela não vai para frente. A igreja, para crescer, ela tem que ter discípulos, porque foi assim que o ministério do Senhor cresceu. Foram apenas 12, né? 11, depois completou 12 discípulos que foram gerando mais, e gerando mais, e gerando mais. Esse é o objetivo da nossa igreja: fazer discípulos. A ordem de fazer discípulos é descrita por 2 pontos que
fazer discípulos de Cristo. O primeiro ponto fala batizando, ou seja, batizar, e o segundo ponto fala ensinando. Para se tornar discípulo de Cristo, a pessoa precisa ser batizada para a remissão de pecados e precisa ser ensinada a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esses dois pontos precisam ser destacados nesse texto para aqueles que são realmente discípulos de Cristo, ou seja, eles precisam ser batizados e ensinados. Vamos falar um pouquinho agora sobre o batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu importância ao batismo, mas muitas doutrinas hoje tratam o batismo como um ato de pouca importância, até sugerem que ele não tem lugar no plano de Deus para a nossa salvação, mas essa palavra não diz isso. Tais ideias não vêm de Jesus. Aqui ele apresenta o batismo com necessidade para ser discípulo dele, e sabemos que ninguém será salvo se não for, ninguém será salvo, sem ser batizado para ser seguidor de Jesus. Em Atos 4:12 confirma essa palavra, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o batismo, ele faz parte daquelas pessoas que determinaram ser seguidores de Cristo, determinaram ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agora vem a parte ensinando a guardar todas essas coisas que Jesus ordenou. Jesus passou um tempo com aqueles discípulos, eles eram mais chegados, eles não eram igual a multidão, eles viviam junto, e tudo que Jesus falava, tudo que Jesus dizia, eles escutavam, eles aprendiam e eles anotavam. Por isso que nós temos a palavra hoje, porque homens inspirados por Deus, que ouviram de Jesus Cristo o Evangelho da salvação, decidiram aceitar e escreveram tudo isso. Ensinaram a guardar os mandamentos. Depois de ser convertido, o servo de Cristo continua a vida toda crescendo na compreensão e na vontade de Cristo. No momento da sua conversão, ninguém entendeu tudo, de fato. Cada cristão deve se esforçar para crescer no conhecimento da palavra durante toda a sua vida. Então, gente, esse conhecimento ele não para aqui. Dia a dia você tem que acrescentar. A nossa igreja oferece cursos para que você aprenda um pouco da palavra e sempre fique renovando, porque essa palavra se renova a cada dia. Então, se inscreva nos cursos, em curso de batismo. Você vai entender um pouco. Você não vai descer nas águas sem saber de nada. Isso seria uma coisa sem nexo, uma coisa sem pensar. Então, faz o curso primeiro, entende todo o propósito daquele ato que você vai fazer. Eu vou batizar porque todo mundo já batizou, só falta eu. Não. Você vai entender primeiro o propósito daquele batismo. Para ser um líder de célula, a mesma coisa. Um discipulador, e assim vai. Nós temos cursos e cursos que irá nos aperfeiçoar essas coisas. O ponto do ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordena mostra-lhes como se deve assumir um compromisso solene com o Senhor. É um compromisso que você faz com o Senhor. Um bom exemplo disso, quando eu me casei, a minha esposa, ela jurou me obedecer, me amar, me honrar, obedecer, durante toda a nossa vida. Ou seja, ela assumiu o compromisso de amar, de honrar, de obedecer. Mas será que ela sabia tudo que eu ia pedir durante o casamento? Será que ela sabia tudo que eu ia exigir dela? Ela assumiu o compromisso lá, diante de Deus e dos homens. Prometo amar, honrar, respeitar,
assumiu um compromisso, mas ela não sabia tudo que eu ia exigir dela. Ela não tinha. Então, é isso, gente. A gente tem que viver, aprender. Viver e aprender. Ela não sabia o conteúdo de todos os meus pedidos, mas assumiu um compromisso de submissão comigo. Quando olhamos para Cristo, o cabeça da igreja, devemos prontamente assumir um compromisso de obediência absoluta a Ele. A pessoa que recusa fazer isso não está pronta para seguir Jesus. Se você não está pronto para assumir um compromisso, mesmo sem saber tudo que Jesus vai exigir de você essa noite, você ainda não está pronto para seguir Jesus. Tem que ser igual ao casamento. Ela assumiu o compromisso, mas ela não sabe tudo que eu vou exigir e que eu estou exigindo até hoje dela. Mesmo assim, nós assumimos um compromisso com ela. Prosseguindo, a palavra de Jesus em Mateus 28 foram dirigidas aos apóstolos e não diretamente a nós, mas o mesmo fato que exigia a ação deles exige a mesma de nós. Em primeiro lugar, temos que nos tornar discípulos, voltando para Cristo, aceitando o perdão que Ele oferece por meio do batismo, e prontamente nossa plena obediência a Ele. Então devemos comunicar as boas novas de Jesus a outros. Nossa incumbência de evangelizar vem de passagens como 2 Timóteo 2,2, que diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, passar essa palavra à frente. Ela não vai ficar só com você. Confia ela a homens fiéis, que irão guardar os mandamentos, que irão servir na casa do Senhor, mas eles também irão passar a outras pessoas. Onde o Evangelho é transmitido de geração a geração, passando de um para outro. E Hebreus 5,12 fala, onde o autor introduz um sentido de dever na vida de cada discípulo. Hebreus 5,12 diz assim: embora a esta altura já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Sabe aquele irmão que já sabe de tudo? Ele vai na sua célula, mas ele já sabe a palavra, ele já sabe de tudo. Essa pessoa ela não está bem instruída, porque não existe ninguém tão ignorante aqui que não possa ensinar algo a alguém, não é? O Senhor Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer. Então, se você está aqui, não, aqui eu fico, mas para frente eu não vou. Não, você tem alguma coisa a ensinar. Você tem alguma coisa que eu ainda não sei e que você pode me ensinar. Então, não fique pensando que você é um incapaz. Você é capaz, porque com Jesus todos nós somos capazes de alguma coisa. Então, gente, para levar a palavra de Jesus, depois de ter entendido tudo isso, fica uma dúvida: como ou por quê? É fácil se preocupar com questões de como evangelizar. A gente se preocupa muito, mas como que eu vou fazer? Mas isso não é o ponto que Jesus enfatizou. Ele começa com o porquê, e nós devemos começar no mesmo lugar. Se verdadeiramente compreendermos a aparência, compreendemos e aprendemos o porquê do nosso trabalho, teremos a motivação necessária para ensinar bem aos outros. Tudo começa com a pessoa e a posição de Cristo. Se você entender o porquê que você deve evangelizar, isso vai ficar bem mais fácil. Então você pode chegar aqui na igreja pensando que não sabe nada. Você vai passar por cursos, você vai mergulhar na palavra, você vai entender o porquê.
por que aquelas pessoas sobem ali em cima para louvar? Por que aquele pastor sobe ali em cima para pregar a palavra? Por quê? Então você vai mergulhar nessa dimensão que é a Bíblia do Senhor. Então, depois de entendermos isso tudo, gente, a gente precisa de um gás para nos levar para frente. Um gás que nos empurra, mesmo tudo vindo contra a gente. Qual é esse gás? A palavra do Senhor em Mateus 22, 37 e 39 diz assim, Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o gás que deve impulsionar a gente para frente é o segundo, que é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. O que não tem sido fácil nos dias de hoje. Como é que eu vou evangelizar aquela pessoa se eu não a amo? Então você também não se ama. Ame o próximo como a si mesmo. Isso vai te motivar a evangelizar, a levar a palavra do Senhor. Esse amar ao próximo é interessante, que você, uma pessoa que você odiava, não gostava muito, você passa a gostar e não sabe o porquê. Lá no meu trabalho é interessante demais. Os meus amigos me zoam porque eu sou evangélico. Eu já consegui trazer 90% para a célula. Eles ouviram a palavra, mas não permaneceram, né? E um ponto que eu acho muito engraçado lá é que eles ficam cantando umas músicas lá estranhas, papapá. Daqui a pouco estão, como Zaqueu. Essa aí é para Jean. Vamos todo mundo para Jean. Como Zaqueu. Aí eu disse, aí gente, isso aí eu gosto. Aí começa daqui a pouco. Ô Jean, tá. Aí eu fico olhando, Jean, tá. Eu olho, vem um amor tão grande no meu coração que eu penso assim, nossa Deus, imagina esse rapaz falando em línguas estranhas. Isso é o amor, gente. Isso é o amor. Eles começam a cantar aquelas músicas mais horríveis. E eu paro e fico observando. Nossa, imagina essa pessoa na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. É isso que não me faz desistir dele. Eu quero ver aquelas pessoas, do mesmo jeito que elas estão cantando para o mundo, louvando a Deus. Mais ainda, porque a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu quero dizer, não desista dos seus amigos, mesmo aqueles que zoam o Evangelho. Ah, Jean, mas você é quem? Você pode fazer isso? Ah, Jean, mas você está fazendo isso. Você tem que entender que eu sou pecador também. Eu também peco. Fica em cima de você. Nossa, eu não posso olhar para o lado que esse rapaz está dizendo. Jean, irmão. Mas o amor, gente, o amor, nossa. Ah, não, quero tanto ver essa pessoa na presença de Deus. Ele me faz tanta raiva, mas quando ele estiver na presença de Deus, ele vai alegar o coração de tantas pessoas. Comece a olhar para os seus amigos mais terríveis com amor, que você vai ver que o pecado que abunde naquele momento vai se transformar em graça, e uma graça maior que tudo. Então, gente, eu não desisto. Eles me pedem conselho, daqui a pouco estão me xingando, estão falando, crente pode fazer isso, hoje crente pode fazer aquilo. Ah, não posso não. O amor de Deus que está dentro de mim, o amor de Deus está nos meus olhos. Então eu só vejo, cada vez que ele está cantando, eu pensei isso falando em língua. Não, imagina a vigília aqui, todo mundo, é Deus, é Deus. Deixa eu tomar um pouco, né? Ô gente, na Bíblia, queria dar um exemplo também de evangelismo. João 1, você não precisa abrir não. João 1, 45 a 50, fala de Felipe e Natanael. Eles eram amigos. O que aconteceu? O versículo 45 diz assim: Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré?
pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Felipe: venha e veja. Você vai convidar os seus amigos para a célula, você vai convidar os seus amigos para o culto, você vai convidar os seus amigos para uma vigília, e eles vão dizer: será que tem alguma coisa lá boa para mim? Será que lá realmente eu vou me sentir bem? Ah, eu não vou não. Você não pode desistir, porque Natanael também falou de Jesus. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era apenas o Salvador, foi apenas o Salvador que veio de lá. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está uma verdadeira israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo de uma figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Gente, o nosso papel é chamar. Quem convence é o Espírito Santo. Não adianta: meu pai não vem, meu amigo não vem. Você tem orado por ele? Você tem jejuado pela vida dele? Se você não tem, não adianta, tá? Isso vai ser um caso em 1 milhão. Se você nunca orou por aquele amigo que você quer que venha à igreja, que você quer que venha à célula, não vai adiantar. Mas tenha certeza, se você orar, se você jejuar pela vida dele e ele aceitar, ele vai chegar aqui e vai fazer igual Natanael, que diz assim, Natanael que diz assim, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando eles chegarem aqui, o Espírito Santo vai abrir os olhos deles, as escamas vão cair. Você já fez o seu papel, então agora deixa que Deus vai agir na vida daqueles que você convidou. Não podia deixar de falar desse exemplo. Tem um exemplo que o Thiago falou aqui, eu não me lembro bem, mas eu vou tentar juntar. Ele falou de 2 amigos médicos que tinham um consultório, um do lado do outro. E um dos amigos estava passando por uma situação muito difícil, casamento, financeiro. Então aquele amigo estava para baixo mesmo. O outro não, o outro estava bem estabilizado, tudo. Esse amigo que estava passando dificuldade, ele encontrou uma pessoa que o convidou para um encontro com Deus. Essa pessoa teve um encontro com Deus, a vida dela foi transformada. O que foi que ela fez? Vou lá no meu amigo, igual Natanael, igual o Felipe fez com Natanael. Vou falar de Jesus que mudou a minha vida para mudar dele. E ele chegou lá no consultório: a minha vida estava assim, e eu fui no encontro, e eu vi falar de Deus, Deus me transformou, e hoje eu vivo para Ele, e coisa e tal. E o amigo só escutando. Aí no final o amigo disse assim: paz do Senhor atrás de mim, Satanás. Acho que ele pensou assim, né? Imagina só, quantas pessoas trabalham com você, quantas pessoas vivem ao seu lado, passam por situações diversas, e você nunca falou de Jesus para eles. Às vezes ele nem sabe que você é evangélico. Falando em evangélico, gente, nossa Deus, eu gosto mais, desde pequeno eu gostei de ir à igreja. Mas quando o pastor dizia assim: você tem que falar para o seu amigo de Jesus, não, gente, eu gosto tanto da igreja. Falar para o meu amigo de Jesus não dá, não dá. Falar para o meu amigo de Jesus. Aí era assim, quando eles me descobriam na escola: ô Jean, você é crente? Aí, Deus descobriu. Sou. Graças a Deus. Porque se não fosse, já tinha matado um aqui dentro. E eu era crente, né? Queria dar um segundo exemplo. Evangelizar após ser liberto. Quero falar do Gadareno. Marcos 5, 18 e 20. Diz assim, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Antes disso,
Quem não conhece a história do Gadareno, é um rapaz que ele estava demoniado com muitos demônios, e Jesus expulsou aqueles demônios dele e mudou a vida dele. E ele pediu para ir com Jesus. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Então, gente, muitas vezes nós temos que fazer o papel de Jesus. Teve uma história na nossa igreja de uma pessoa que vivia uma vida desse tipo, ele vivia uma vida atormentada mesmo por muitos demônios, e essa pessoa foi liberta, e hoje ele é um líder de célula, multiplica a célula, e ele honra o Senhor. É aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse exemplo do Gadareno nós vemos no dia de hoje. Existem pessoas que fazem um pacto mesmo com o diabo e que precisam ser libertas, e depois que elas são libertas, elas fazem igual o Gadareno. Elas voltam para a cidade dela e anunciam a palavra de Jesus. Amém? Mais um exemplo de evangelismo é evangelizar após uma grande revelação. Fala do poço de Jacó, a mulher que foi tirar água do poço de Jacó e Jesus conversou com ela. João 4, 28 e 30. O 28 diz assim: então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Gente, essa mulher também, ela era uma mulher que ela vivia com outros homens, e ela era rejeitada, porque o israelita e o judeu, samaritano e os judeus, eles não estavam bem. Então essa mulher era uma pessoa rejeitada, e Jesus foi conversar com ela. Jesus falou tudo sobre a vida daquela mulher. Ele abriu os olhos e tirou aquele peso que estava no coração dela. Hoje Jesus nos dá essa oportunidade de falar para as pessoas. Imagina Jesus te usando para falar na vida de uma pessoa que é rejeitada pela sociedade, aquela pessoa que é jogada na sarjeta, e você ser usado para falar de Jesus para ela, e depois ela sair feliz contando a toda a cidade o que Jesus fez por ela. Então, gente, a gente não deve abandonar nossos amigos, não deve abandonar as pessoas que para a sociedade são rejeitadas, porque Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio justamente para os doentes. Falando em doente, evangelizar após uma cura, João 9, 10 e 11, a cura do cego. Jesus curou mais um cego, e as pessoas perguntaram: então, como foram abertos seus olhos? Interrogando-os. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocando-a nos meus olhos, e me disse que eu fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Sabe aquelas pessoas que só se voltam para Jesus depois que descobrem que tem uma doença seríssima, descobrem que na família tem alguém com um doente terminal? É a sua hora de orar por essa pessoa. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e Ele falou coisas maiores que as que Ele fez, nós faremos. Chegou a hora de orar pelos enfermos. Eu não estou falando do enfermo evangélico, estou falando também que não é para orar por ele, mas vamos orar por aqueles que não conhecem Jesus. Vamos mostrar o poder que Jesus tem. Muitos aqui têm a unção da cura e ainda não sabem, não se tocaram. Eu lembro que o pastor Almir da igreja Bola de Neve, quando ele veio aqui no seminário, ele pregou lá no Bia Fest, e ele falou assim: quantos aqui viram mortos ressuscitar? E ninguém falou. Não, eu nunca vi, eu não vi ninguém falar. Quantos aqui viram mortos ressuscitar?
Por quantos mortos você já orou? Você nunca vai ver se você não fizer isso. Por quantos mortos? Por quantos doentes? Quantos doentes você viu ser curado? Por quantos doentes você viu ser curado? Você viu milagre na hora? Por quantos doentes você orou? Quantos doentes você impôs a mão na enfermidade e mandou ela embora? Repreendeu aquela enfermidade? Isso é evangelismo. Isso é levar a palavra de Deus. Então, a partir de hoje, comece a praticar isso que o Senhor tem posto nas suas mãos. A gente fala de evangelizar. Eu sou uma pessoa difícil de evangelizar, parar uma pessoa para conversar, falar de Deus para ela. Eu não sei se tem muitas pessoas aqui que são assim também, mas eu sou uma pessoa que sou difícil demais para conversar, para falar de Jesus para elas. Mas eu pensei, eu aceito Jesus, eu aceito ser discípulo dele, mas ele me deu uma ordem: evangelizar, levar a palavra. Como é que eu vou fazer se eu não tenho coragem de parar você na rua e falar? Então, ele deu uma estratégia: a célula. Na célula eu falo de Jesus para você. Na célula eu não preciso te parar na rua, eu preciso orar por você. Eu falo de Jesus para você. Nos cursos eu falo de Jesus para você. Eu não tenho mesmo coragem. Não, isso tem mudado bastante, né? Eu tenho me soltado bastante, mas falar de você, não tenho coragem. Mas eu tenho coragem de subir no monte, estender as mãos para a cidade, pedindo para que as vidas sejam salvas, para que o Espírito Santo convença elas de ir para a igreja, buscar a Cristo, porque é o Espírito Santo que convence. Eu não tenho coragem de passar para você que eu não conheço, que está aqui essa noite, que veio a primeira vez, nem sabe por quê, mas eu posso ir para o monte orar pela sua vida, orar por todas as vidas da cidade, pedindo que o Espírito Santo gere nela uma sede. Você já se perguntou por que você está aqui realmente? Talvez ele queria falar isso com você. O Espírito Santo se moveu dentro de você. Empresário que tem muitos funcionários, eu não consigo falar com todos, tem uns que são, ora por eles. Você não precisa falar um por um, ora por eles, o Espírito Santo convencer eles, porque quem faz é o Espírito Santo. Amém? Isso mesmo. Gente, uma coisa que me mudou é a maneira de pensar, de querer ser discípulo de Jesus. Eu quero falar para você o que o Senhor tocou no meu coração para aceitar essa ordem de ir pelo mundo e fazer discípulos. A coisa que mais me tocou é que eu cansei de ser multidão. Cansei de ser multidão. Eu fui muito tempo multidão, eu escutei muito, eu cansei. Não, Senhor, não dá para mim ser multidão. Por quê? A multidão ia atrás de Jesus porque tinha fome, iam em busca de milagres, e eu vinha também porque eu tinha fome, porque eu queria, talvez, quem sabe acontece um milagre na igreja, eu estou lá presente para ver. Mas isso aí passou. E a multidão, gente, ela tem um ponto que em um momento ela gritava Hosana, Hosana, e em outro crucificam. Então eu cansei disso, eu cansei de ser multidão. Não dá para mim, não dá correr, ser telespectador. Eu cansei. Então eu decidi ser discípulo. Eu decidi ser discípulo, porque o discípulo ele tem comunhão com Jesus. Ele deita no colo de Jesus. Imagina, a multidão não fazia isso. Ele ceia com Jesus.
Cansei de ser multidão, eu quero ser discípulo. E o discípulo, agora ela passa a fazer um milagre através do nome de Jesus. Então, gente, é um desafio que eu tenho para a igreja essa noite. Seja discípulo, porque eu cansei. É como se fosse um jogo de futebol. Me põe para jogar, eu estou cansado de ficar no banco. Me põe para jogar. Me põe para jogar e me dá a direção, que a gente vai ganhar esse jogo. A gente vai ganhar. Eu não quero ficar no banco, eu não quero ser multidão. Eu quero deitar no colo do Pai quando eu estiver triste. Eu quero ceiar com Ele quando eu estiver feliz. E eu quero ser usado por Ele onde Ele me mandar, porque eu sou aquilo que Ele diz que eu sou, e eu tenho aquilo que Ele diz que eu tenho, e eu faço aquilo que Ele me manda fazer. Por isso, gente, cansei de ser multidão, cansei, e hoje eu sou discípulo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Gente, eu queria convidar aqui na frente, pedir para o Ministério do Louvor subir. Eu queria convidar aqui na frente todos os líderes de céu. Todos os líderes de céu, por favor, aqui na frente. Por favor. Oh Deus, Tu sabe todas as coisas. Tu sabe todas as coisas, Senhor. Pode se virar para lá? Pode se virar para lá, por favor? Eu queria que vocês olhassem para essas pessoas. Olhassem para essas pessoas. Elas cansaram de ser multidão. Elas cansaram de ficar no banco de reservas. Elas pediram ao Senhor para entrar e jogar. Senhor, me deixe entrar, eu quero jogar. Essas pessoas daqui cansaram de ser multidão, e hoje elas são discípulos. Hoje elas são discípulos amados do Senhor. O Senhor tem uma palavra para elas nessa noite. Mas antes, eu queria convidar todos os líderes em treinamentos para vir aqui à frente. Todos os líderes em treinamento. O Senhor sabe todas as coisas, irmãos. Aleluia. Gente, essas pessoas, esses líderes, eu queria que os líderes de treinamento ficassem aqui na frente, só para diferenciar. Por favor. Líder em treinamento na frente, líder atrás. Gente, essas pessoas aqui já deram o primeiro passo. Elas decidiram ser líderes em treinamentos, ou seja, discípulos em treinamento. Também cansaram de ser multidão. Também cansaram de gritar hosana e em outro momento crucifica. Elas cansaram de ter fome, se alimentar e voltar para casa e ter fome de novo. Essas pessoas, elas cansaram. A palavra do Senhor para os líderes nessa noite está lá em 2 Reis 2, 9, 13. Diz assim: depois de atravessar o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe? Respondeu Eliseu: dá-me porção dobrada do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você estiver presente quando eu for separar de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Ou seja, o líder em treinamento deve estar próximo do líder, deve estar junto do líder. E de repente, quando caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho
Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. O que eu quero dizer nessa noite? O carro de fogo está passando. O carro de fogo está passando. Se você não estiver perto do seu líder, o líder vai soltar a capa. O carro de fogo está passando entre vocês. O carro de fogo ele está passando. Ele vai levar o seu líder. Ele vai levar o seu líder. Porque ele vai avançar. Ele não vai parar onde ele está. Ele não vai parar onde ele está. E se você não estiver perto dele, você vai perder. Igreja, fica de pé nessa noite. Agora eu quero desafiar aqueles que não querem mais ser multidão. Eu quero desafiar aqueles que têm o desejo de serem líder em treinamento. Vem aqui na frente, você que é adolescente e deseja ser um líder de célula. Vem aqui na frente aquele que não quer mais ser multidão. Eu quero ser líder. Eu quero ser um líder de célula. Se você essa noite deseja ser um líder de célula, vem aqui na frente. O versículo 13 diz assim, ó: depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Rio Jordão. Está na hora de você soltar a capa. Líder de célula, está na hora de você soltar a capa. Eu não falo para você parar. Eu não falo aqui para você parar. Você vai soltar a capa. Você vai soltar a capa. Aqui tem pessoas da sua célula. Aqui estão seus líderes em treinamento. Solta a capa na mão deles. Ora pelos seus liderados. Sai do
Deus está fazendo nessa noite. Você tem noção? Querido, em nome de Jesus, o Evangelho vai varrer essa cidade através da sua vida. São discípulos que geram discípulos. Amém? Levanta sua mão comigo. Ora comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, eu não serei mais multidão. Eu sou discípulo. Eu aceito o chamado. Eu quero mais do Senhor. A minha decisão é aceitar o teu chamado, é cumprir o teu propósito. Por isso, vem na minha vida, me enche com o teu Espírito Santo, me capacita a cumprir o teu querer. Em nome de Jesus, eu jamais serei o mesmo. Eu sou uma nova pessoa, para a glória de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Sabe o que você disse? Você disse: olha, assim seja, amém. Eu declaro: assim seja na sua vida, amém. Pega a sua mão comigo de novo.